Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história de Natal, mas não uma qualquer. É uma história que nos convida a ouvir o coração do mundo. Então vamos lá, vamos conhecer o Daniel e esse misterioso tambor do primeiro Natal. Era um som assim, baixo, irregular, não chegava a ser uma batida, era quase um lamento. Um som quebrado, pesado, como se alguma coisa estivesse faltando, sabe? E é aqui que a nossa história começa. Imagina só, uma tarde com aquele cheirinho gostoso de canela e pinho no ar. A Bettina entra na sala de música e encontra o Daniel. Mas ele não tá tocando nada. Não, ele tá só ali, sentado, quieto, olhando por um tambor antigo, que do nada apareceu por lá. Um objeto que não era dali, mas que, nossa, parecia ter tanta história pra contar. E é nesse momento que a gente percebe o quão especial o Daniel é. Ele não vê só um objeto, ele sente. Ele olha para aquele tambor e percebe uma tristeza. É uma sensibilidade, né, que a maioria de nós, na correria do dia a dia, nem notaria. E é justamente essa percepção que abre a porta para tudo que tá por vir. E de repente, puf, a magia acontece. Aquela sala de música simples, ela se transforma, vira um salão enorme, antigo, todo decorado para uma festa de séculos atrás. E lá do cantinho das sombras surge uma figurinha minúscula, um duende, trazendo uma notícia e era urgente. E a revelação que ele traz é de cair o queixo. Aquele tambor não é só um instrumento, não. Ele é tipo o coração pulsante da magia do Natal. Pensa nisso. Se o ritmo dele falha, todo o encanto, toda a magia simplesmente sai dos eixos. Aí o duende fala com todas as letras e é bem alarmante. A crise é mágica, sim, mas a causa é bem humana, como a gente vai descobrir. A magia do Natal corre perigo porque algo muito, muito importante se perdeu no caminho. E o Daniel, com aquela sensibilidade toda dele, faz a pergunta que tá na cabeça de todo mundo. Mas por quê? O que aconteceu? O que seria forte o suficiente para silenciar a batida do próprio Natal? E a resposta, nossa, a resposta bate fundo. A raiz do problema não é nenhum vilão, nenhum feitiço. É uma coisa que a gente conhece muito bem, a pressa. Essa nossa mania de não parar, de não ouvir de verdade. A magia foi se perdendo no barulho, na correria do nosso mundo. É aqui que a história dá uma virada. Fica claro que a solução não vai ser na base da força, sabe? Não adianta tentar consertar o tambor na marra. A resposta está em outro lugar. Uma abordagem totalmente diferente, que o Daniel de algum jeito já parece entender. E essa percepção do Daniel é o que muda o jogo. Ele entende que o tambor não está quebrado, ele só não está sendo compreendido. Ele não precisa de conserto, ele precisa de escuta. Ele quer atenção, não ação. E isso, gente, muda tudo. Fica bem claro esse contraste, né? De um lado a gente tem o ritmo do mundo, correria, força, a necessidade de fazer o tempo todo. E do outro, o ritmo do tambor, que pede o oposto. Paciência, atenção e o mais importante de tudo, a capacidade de ouvir. Ok, então, como é que essa ideia toda vira ação? A gente vai ver agora o Daniel se aproximando do tambor, mas não como um músico querendo tocar, e sim como alguém que está buscando uma conexão de verdade. E o método dele é de uma simplicidade que chega a ser profunda. Olha só, primeiro, ele senta na frente do tambor. Depois, coloca a mão na superfície. Aí, ele fica em silêncio total. E só então, bem de leve, ele começa uma batida. Simples, calma, quase como a batida de um coração tranquilo. E pronto, o som mudou completamente. Aquela batida quebrada, triste do começo, agora é um pulso, constante, firme, sereno. O ritmo não foi forçado, não foi criado. Ele foi reencontrado. Ele já estava ali, só precisava ser ouvido. E no momento em que o ritmo volta, a magia responde. Mas não é uma explosão, nada disso. É sutil, como uma respiração. As velas começam a piscar, as guirlandas balançam suavemente. O salão inteiro parece respirar de novo. E o duende? O duende dá um sorriso. Tudo volta a viver em harmonia com aquela batida. E o duende confirma o que a gente já sentia. Esse é o ritmo original do Natal. Não é sobre ser rápido. É sobre ser verdadeiro. É um ritmo que vem de dentro, sabe? Genuíno, calmo. Então,
pouco a pouco, aquele salão mágico vai se desfazendo. E a sala de música volta a ser só uma sala de música. A aventura pode ter acabado, mas a essência dela, a lição, isso fica com as crianças. O tambor, por fora, agora parece um tambor comum de novo. Mas por dentro algo mudou. A gente percebe que aquela tristeza foi embora. Deu lugar a uma sensação de felicidade, de paz. A verdadeira mudança foi por dentro, né? E o Daniel resume tudo de um jeito perfeito. No nosso mundo, que valoriza tanto a ação, o fazer rápido, essa história vem e nos mostra que, às vezes, o maior poder está justamente na pausa, em escutar antes de sair agindo. E para fechar, vem a sabedoria da Bettina. O Natal, e se a gente parar para pensar talvez a vida inteira, tem um tempo próprio. Se a gente tenta apressar, a gente perde o que é mais importante: respeitar esse tempo. Essa é a chave para viver de verdade. E a gente termina com essa reflexão. No meio de tanta correria, de tanto barulho, qual é o nosso verdadeiro ritmo? Talvez o maior presente que a gente possa se dar seja esse. Um momento para silenciar, para escutar e para redescobrir a nossa própria batida.